Bom dia a todos. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Léo Daçaí. Comunico agora o recebimento de denúncia formalizada pela cidadã Camila Palermo, recebida em 9/3/2026, às 16h49, dentro do horário do expediente. Também registro o recebimento de diversas outras e-mails com evidências que foram apensadas ao processo de recebimento desta denúncia. Neste momento, em conformidade com o Decreto-Lei 201 de 67, onde a denúncia foi embasada, no seu artigo 5º, o processo de cassação de mandato prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Passo a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio, para realizar a leitura da denúncia. Bom dia a todos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Itatiaia, Rio de Janeiro, Camila Palermo, Tobler, brasileira, advogada, inscrita na OAB RJ sob o número 138.796, eleitor do município de Itatiaia, CPF 092 156 097 41, título de eleitor número 107 838 450 337, residente e domiciliada neste município, a Rua Veneza 374, Jardim das Rosas, Itatiaia, Rio de Janeiro, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 201 de 67 e o Regimento Interno da Casa, formular denúncia com requerimento de instauração de comissão processante em face de Caio Márcio Rezende Paiva, prefeito do município de Itatiaia, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Inciso 1 dos fatos. O município de Itatiaia realizou o pregão eletrônico 23/2024 PMI Comprasnet, número 923/2024, cujo objeto consistiu na aquisição de trator e carreta agrícola, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Regulação Fundiária por meio do convênio do mapa número 953422/23. Aqui tem um anexo do processo administrativo, número 3.352, pregão eletrônico 23/2024 PMI, Comprasnet. O objeto, aquisição de trator e carreta agrícola, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Regulação Fundiária por meio do convênio MAPA, número 953422/23, com entrega única. A seguir, anexo do convênio do MAPA, convênio plataforma número 953422/23, que entre se celebra a união por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária, MAPA e o município de Itatiaia. A união por intermédio do Ministério da Agricultura
e Pecuária, inscrito no CNPJ MF, sob o número 00.396.895/1000 ao contrário 25, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 70.043, dígito 900, doravante denominado concedente neste ato, representado pelo subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria Executiva, o senhor Fernando Magalhães Soares Pinto, nomeado pela portaria 1756 da Casa Civil da Presidência da República, de 23 de 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 24 de fevereiro de 2023, edição 38, seção 2, página 1, residente domiciliado em Brasília, Distrito Federal, constante de delegação de competência conferida pela portaria número 609, de 23 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 24 de agosto de 2023, edição 162, seção 1, página 11, o município de Itatiaia, inscrito no CNPJ sob o número 31.846.802.000, ao contrário 70, com sede Praça Mariana Rocha Leão 20, Centro Itatiaia, CEP 27.580.000, doravante denominado conveniente, representado pelo prefeito municipal Irineu Nogueira Coelho, brasileiro, portador de CPF 768-059-057-53, residente domiciliado neste município, resolve celebrar o presente convênio com a finalidade de aquisição de máquinas e equipamentos do município de Itatiaia, registrado no transfergov.br. Regendo-se sob o disposto na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 14.133, de 1º de abril de 21, o que couber na Lei de Diretrizes Orçamentárias recorrentes de exercício do Decreto Federal número 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal número 11.351, de 16 de maio de 23, regulamentado pela Portaria Conjunta número 33, de 30 de agosto de 2023, consoante do processo administrativo número 21.000.090356/2023, dígito 00, e mediante as cláusulas e condições seguintes. Cláusula 1ª, objeto. O presente convênio tem por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos do município de Itatiaia, RJ, conforme detalhado no plano de trabalho. Cláusula 2ª, a vinculação das peças documentais. Entrego esse termo de convênio, independente da transcrição, o plano de trabalho... Presidente. E plano de trabalho e o termo de referência proposto pelo conveniente e aceitos pela concedente, bem como toda a documentação técnica que eles resultem, cujos termos acatam integralmente. Subcláusula única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente e concedente e que não haja alteração do objeto. Conforme se verifica através da cláusula 2ª do termo do convênio, o termo de referência proposto pelo conveniente fica vinculado, integrado ao termo do próprio convênio, independente de transcrição. Por sua vez, no item 3 do termo de referente, que trata a natureza do objeto do pregão eletrônico, o conjunto agrícola seria adquirido com a finalidade da inclusão social e produtiva da agrícola familiar e para o aumento da renda familiar, através das políticas públicas, como objetivo de estruturar a produção para o autoconsumo, viabilizar a comercialização do excedente de produção ao mercado e efetivar acesso às políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. Tem um anexo aqui, aí 3 da natureza do objeto, 3.1, deixa eu dar um zoom. No meio rural, a estratégia abrange a inclusão social e produtiva da agricultura familiar, objetivando garantir acesso às políticas públicas e, assim, elevar a renda mensal das famílias, proporcionando um incremento em 50% da produção e melhorar os índices de qualidade de vida. 3.2. A intenção é promover a inclusão produtiva com o objetivo de estruturar a produção para o autoconsumo e viabilizar a comercialização do excedente de produção ao mercado e efetivar acesso às políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. 3.3. O objeto escrito neste termo de referência possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, se enquadrando perfeitamente nas condições de bens ou serviços comuns nos termos da legislação vigente. O objeto e a natureza jurídica estão evidenciados também na proposta número 070804/2023, e vejamos. Número ano da proposta: 070804
2023. Objeto: aquisição de máquinas e equipamentos do município de Itatiaia. Caracterização dos interesses recíprocos. Fomentar o setor produtivo da agricultura e pecuária, diversificando atividades de forma sustentável em nível ambiental, social e econômico por meio do fortalecimento das economias locais, da formação do protagonismo, da assistência técnica, da adequação das estradas vicinais para o escoamento, produção e do apoio a iniciativas de negócio das cadeias produtivas do município de Itatiaia, Rio de Janeiro, em ações que vão de encontro com este programa que o MAPA disponibiliza. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa. A proposta apresentada condiz com as ações do programa, pois ambas objetivam atendimento por incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, através dessa aquisição, de forma a permitir a melhoria da qualidade dos produtos, a sua transformação, comercialização e distribuição. Público-alvo: diretamente cerca de 250 pequenos e médios produtores rurais e agricultores familiares que atuam nas principais atividades agricultura, leiteira, capinocultura, pecuária. Indiretamente, toda a população Itatiaia, que em segundo o censo do IBGE 2022 é de 30.908 habitantes. Problema a ser resolvido. Atualmente, o município não dispõe de máquinas e equipamentos que possa ser usado como fortalecimento e suporte aos serviços envolvidos à população. Com essa aquisição, a problemática será resolvida, gerando uma expectativa favorável diante dos produtores e agricultores da Itatiaia RJ. Resultados esperados. No meio rural, a estratégia abrange a inclusão social e produtiva na agricultura familiar, objetivando garantir o acesso a políticas públicas e assim elevar a renda mensal das famílias e melhorar os índices de qualidade de vida. A intenção é promover a inclusão produtiva com o objetivo de estruturar a produção para o autoconsumo, viabilizar a comercialização do excedente de produção ao mercado e efetivar o acesso às políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. Dados do concedente 22000, nome do órgão, Ministério da Agricultura e da Pecuária, CPF aqui está velado, nome do responsável, Fernando Pinto, endereço responsável, informações de endereço não disponível. Importa destacar que o convênio do MAPA número 953422/2023 encontra-se vigente, o que reforça o dever de escrita observância do plano de trabalho, já que possui vigência até 30/6/2026, conforme se extrai o portal de transparência. Vejamos. Aqui tem um anexo, presidente, eu vou dar o destaque aqui. Início da vigência 31/2/2023, fim da vigência 30/6/2026, publicação 15/1/2024. Valor do convênio, R$ 334.250. Valor de contrapartida, R$ 21.500. Valor liberado, R$ 165.645,19, 49,56% do valor do convênio. Isso porque houve o atraso no pagamento, já que ainda restam valores a serem pagos pela União, vindo subcláusula segunda da cláusula 5ª do termo do convênio. Valor total do repasse, R$ 334.250. Valor desembolsado, R$ 165.645,19. Valor a desembolsar, R$ 168.604,81. Data do último desembolso, 12/8/2025. Portal de transparência, presidente, outro anexo aqui do convênio do acordo. Aqui está destacado o início da vigência 31/12/23, fim da vigência 30/6/2026, publicação 15/1/2024. Ocorre que nos meses de fevereiro de 2025, o denunciante recebeu informações de que o bem objeto desse convênio estaria sendo utilizado nas proximidades do Ecoparque, no município de Resende, situado na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, Morada da Colina, Resende, RJ CEP 27.523.090, e posteriormente avistou o trator aparentemente idêntico sendo utilizado nas proximidades do condomínio Alphaville, também em Resende, situado na Avenida Augusto de Carvalho, sem número, Parque Ipiranga, Resende. RJ CEP 27.516.240, executantes os serviços de roçada em área contígua ao condomínio Alphaville, cuja natureza pública ou privada deverá ser objeto de apuração, o que ocorreu na semana do Carnaval, entre os dias 16 e 21 de fevereiro de 2026. Assim, após verificar as informações através do pregão eletrônico e dados do convênio já citados, resolveu procurar o trator nas proximidades da Ecoparque, tendo identificado um trator com idênticas características no pátio da Agência de Saneamento do município de Resende, Sanear, no município de Resende, RJ, situada a estrada Resende-Riachuelo, sem número, quilômetro 3.5, Morada da Colina. Diante desses fatos, a denunciante enviou mensagem a diversos vereadores para que
executasse uma urgente fiscalização. No pátio da Sanear, o denunciante acompanhou a fiscalização dos vereadores, apontando o trator objeto da denúncia, bem como realizou filmagens das interações a fim de garantir o registro das informações. Vale destacar que a Agência de Saneamento do município de Resende, Sanear, atua com equipe técnica própria e, em diversas situações, em uma espécie de parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, como indicado na placa de frente ao pátio em questão. No local, os vereadores foram recebidos pela servidora Regina, uniformizada com a blusa da Prefeitura Municipal de Resende, quem informou que o pátio seria de operação e responsabilidade da Agência de Saneamento do município de Resende, Sanear. Presidente, aqui tem uma imagem que consta do vereador Victor Alexandre Silvano Rodrigues, um senhor e uma senhora que possivelmente é a servidora. No outro vídeo, temos aqui o vereador Alex, o vereador Silvano, a vereadora Elisângela, o vereador Vitor, o vereador Tiaguinho de óculos e a senhora Camila Palermo. A referida servidora informou ainda que a linha A seria assistente administrativo, B não se lembrava nem possuía informações, conhecimento, documentação referente ao trator objeto de fiscalização, não sabendo informar quem usava o trator. C, que o pátio seria de operação e responsabilidade de Sanear. D, que o pátio seria utilizado também por outros órgãos. E, as informações deveriam ser prestadas pelo responsável pela fiscalização no serviço de roçada. F, que o nome referido fiscal seria Gabriel e seu telefone de contato seria, tem aqui, presidente, não vou colocar não, tá? Que não saberia informar sobre o horário de trabalho de Gabriel, nem que hora ele estaria no local, já que ele ficaria fiscalizando o serviço na rua. H, que as informações sobre o operador da máquina poderiam ser prestadas pelo senhor Aparecido. Em busca no portal Transparência, nessa data, o único servidor lotado na Secretaria de Obras e Serviço Público, da Secretaria responsável pela fiscalização de roçada, o nome de Aparecido seria Aparecido da Silva. E de nome Gabriel apareceram 3 resultados, dentre os quais Gabriel, aí tem o sobrenome, não sendo possível precisar a quem a senhora Regina se referia. No entanto, considerando postagens nas redes sociais linkadas a Gabriel Paiva, é possível que este seja a pessoa indicada. Vejamos. Presidente, aqui tem um anexo aqui comprovando que ela relatou, na busca que ela fez, os nomes de Gabriel e Aparecido, tá? Aí consta aqui 3 de Gabriel e um Aparecido da Silva tá aqui. Tá. Acho que é um print do site da prefeitura, eu acho. Em síntese, os vereadores da Casa Legislativa, no exercício da função fiscalizatória que lhes é constitucionalmente assegurada, realizaram a diligência em loco, tendo constatado a linha A, a presença do trator modelo BDY 9040 SL, ano 2025, série KRT-MKA 74TR-S0000 253, motor T2 4157 168, identificado como patrimônio número 79.000016/PMI. Aqui tem a imagem, presidente. Será que saiu? Aqui em anexo tem as imagens da plaqueta, a placa anexada no trator, confirmando o que ela relatou aqui no texto. A linha B, a inexistência no momento da fiscalização do responsável formalmente designado pela guarda do bem local. C, a ausência da apresentação de documentação formal apta a justificar a movimentação do patrimônio municipal para outro ente federativo. D, inexistência de informações sobre a origem, o bem ou que finalidade se encontrava no local, ou ainda quem estaria operando o mesmo e para qual serviço. O pedido de fiscalização realizado por essa denunciante foi relatado pelos vereadores durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Itatiaia, realizada no dia 23 de 2 de 2016, a fim de justificar o atraso do início da sessão. Na mesma data, 23 de 2 de 2016, por volta das 12 horas e 40 minutos após a sessão ordinária da CMI, essa denunciante solicitou uma reunião com a integralidade dos vereadores presentes, sendo eles Alex Sebin, Bruno Diniz, Elisângela Vasconcelos, João Márcio, Joel, Léo da Açaí, Patrick Mota, Tiaguinho, Vaninho e Victor Alexandre, na qual denunciou verbalmente os fatos dos quais tomou conhecimento, bem como questionou o procedimento cabido pela Câmara de Vereadores e solicitou que fosse realizada a diligência com urgência junto à Secretaria Municipal responsável, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, a fim de garantir eventuais dúvidas sobre a fim de eximir eventuais dúvidas sobre a correlação entre o bem localizado no pátio da Sanear, município de Resende RJ, e aquele adquirido pelo pregão
número 2324, PMI, através do convênio do mapa número 953422 de 2023. Aqui tem uma imagem na sala de reunião. Nessa primeira imagem aparece o vereador Bruno Patrick, procurador Marcelo, Tiaguinho, vereador Joel, vereador Alex, Elisângela e vereador Vitor. Na próxima imagem, o vereador João Márcio, a senhora Camila, vereador Léo. Assim, por volta das 13 horas, após o término da reunião anteriormente citada, os vereadores Alex Cepim, Elisângela Vasconcelos, Fabrício da Mudança, Joel, João Márcio, Léo da Açaí, Tiaguinho, Vaninho e Victor Alexandre procederam à verificação junto à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Aqui tem uma imagem, primeira imagem, vereador Victor, vereador seu assessor, vereador Elisângela Costa, vereador Tiaguinho e assessor do vereador Tiaguinho. Outra imagem, vereador Léo, João Márcio, Fabrício da Mudança, Silvano Rodrigues, Victor e Elisângela, no local que é na Secretaria de Habitação. Terceira imagem, vereador Alex, servidores Rafael da Habitação, Tiaguinho, João Márcio, Léo, assessores do Tiaguinho, Victor e Elisângela. Outra imagem, servidor da Secretaria de Habitação, Victor, assessoria do Vitor. Imagem do documento aqui de um processo. Nessa ocasião, foram apresentadas as seguintes informações da Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária. A servidora Ilka Junqueira informou que o secretário não estava no local e não teria informações sobre o horário de sua chegada. Informou também que o trator em questão há muito tempo não se encontrava na Secretaria de Habitação, pois seria utilizado pela Secretaria de Obras através de empréstimo de acordos verbais. Aqui tem um anexo aqui de alguns dados da senhora Ilka. B. O servidor Francisco do Carmo Moreira Chiquim, diretor do Departamento de Habitação, informou que o trator em questão teria sido recebido há aproximadamente 4, 5 meses, tendo sido realizado com o equipamento apenas um teste na Fazenda Aleluia, com o combustível que estava no tanque, e posteriormente não teria mais sido utilizado, em razão da indisponibilidade do diesel adequado ao mesmo, e informou não possuir qualquer documentação sobre serviços executados pelo equipamento ou cessão para outra secretaria do município. O servidor disse que o procedimento seria o produtor fazer o pedido, ele, servidor, realizar uma visita, então planejar o serviço, que tirando isso a gente não atende, apresentando alguns processos para demonstrar como seria a documentação, caso o trator fosse utilizado pela Secretaria de Habitação, pois ele seria responsável pelo processo, garantindo, por fim, inexistir qualquer processo relativo ao trator, e reiterou que o trator teria ficado parado na Secretaria por falta de diesel e que teria sido pedido esta liberação lá na administração, e que o consumo do trator seria, em média, entre 8 e 10 litros por hora. Aí aqui tem um anexo aqui dos dados do servidor, possivelmente retirado do site. Próxima imagem, a gente tem o vereador Victor, o vereador João Márcio e o Chiquinho. C. Os demais servidores presentes, dentre os quais Rosemary Pires, informaram não ter conhecimento de qualquer informação sobre o trator e não ter conhecimento de qualquer documento sobre a localização deste, bem como que já teria sido feito o contato com o secretário Luiz Henrique Sene de Brito Guimarães, o Sene, para que esse trouxesse os esclarecimentos, sem, contudo, lograr êxito. Aqui tem os dados aqui publicados em anexo da servidora Rosimar, e também os dados e informações do cargo do senhor Luiz Henrique. O senhor secretário de Habitação e Regulação Fundiária e fiscal do contrato, Luiz Henrique Sene Brito Guimarães, não se encontrava no local. E o fiscal do contrato, Denis Willi, não se encontrava no local. Assim, não foi apresentada documentação formal relativa à eventual cessão, cooperação administrativa, autorização expressa e instrumento jurídico, correlato que justificasse a movimentação do equipamento, seja para outra secretaria, seja para outro município. Posteriormente, os vereadores retornaram à Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária ao tomar conhecimento de que os possíveis operadores do trator estariam no local. Assim, foram prestadas novas informações conforme a seguir. F. O servidor Rafael Santos Meireles informou que havia apenas 2 operadores na Secretaria de Habitação, sendo ele e Rafael dos Santos Cavalcantes, que também se encontravam no local, que, sobre o trator,
e sua retirada da Secretaria de Habitação, não saberia dizer, pois não estava prestando serviço naquela secretaria esses dias, pois estava emprestado para a Secretaria de Obras, pois estavam sem operador lá, que na Secretaria de Obras operava retroescavadeira e que não estaria sabendo de nada, que estaria na Secretaria de Obras desde o início do ano, que antes dele ir para a Secretaria de Obras, o trator estava na Secretaria de Habitação, que o trator ficou parado lá um tempo e que foi para obras, e ele foi para obras, e que apenas hoje ele teria ficado sabendo disso, e que não estaria sabendo de mais nada, que não saberia quem tinha embarcado o trator para o município de Resende, que ele teria embarcado o trator apenas uma única vez para a execução de um serviço na fazenda do Sávio, no Jardim Manchete, e que logo em seguida o trator teria retornado para a Secretaria de Habitação. Que nesta ocasião ele teria embarcado e desembarcado o trator, que as máquinas saem da Secretaria de Habitação junto ao documento, com tudo documentado, que ele teria sido cedido para a Secretaria de Obras, porque ele seria operador apenas de retroescavadeira e que a retroescavadeira da Secretaria de Habitação estaria em manutenção. Por isso, teria sido cedido para obras, que nunca teria trabalhado nesse trator na Secretaria de Obras e que só teria trabalhado nesse trator lá no Jefferson, que ele não saberia dizer se as máquinas saíram da secretaria com documentação. Se as máquinas saíram da documentação, pois seria apenas o operador, que o responsável chega e diz que tem um serviço para fazer em tal lugar e que todo o serviço sairia documentado, que apenas o secretário poderia informar por que o trator saiu da Secretaria de Habitação. Aí tem uma imagem aqui do servidor Rafael, junto com o vereador João Márcio. Não bastasse os fatos acima narrados, através dos dados levantados a partir do portal de transparência do município de Resende, constata-se que é possível que o bem objeto da presente denúncia tenha sido utilizado em áreas públicas contempladas por contratos de terceirização de serviços vigentes naquele município. Isso porque o processo administrativo 22.415/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a prestação de serviço e manutenção de terrenos, vias e logadouros públicos, varredura, capina, roçada, pintura e limpeza de meio-fio e sarjetas, nas seguintes localidades: região 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dando destaque para a região 1, o município de Resende RJ contemplava inicialmente o contrato 206 firmado entre a empresa MGF Sul Construtores Serviço Limitada e aquele município, e foi rescindido em razão de decisão judicial em 30/11/23 e posteriormente passou a abranger o contrato 161/2025, aparentemente com idêntico objeto e empresa. Aqui tem um print da tela do site da prefeitura. Aqui tem anexo o termo de contrato administrativo 161/2025, conforme relatado anteriormente. Aqui um outro print da tela da Prefeitura Municipal de Itatiaia, detalhando os contratos e congêneres. Aqui tem um outro anexo, que é a cláusula primeira do objeto. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e manutenção de terrenos, vias, logadouros públicos, conforme relatado anteriormente. Por sua vez, o CA 161 vem sendo sistematicamente pago pelo município de Resende dentro do PA 22.415/2022, inclusive no período indicado, de forma que um eventual uso do bem público em área de atuação da referida empresa ou de outra qualquer, caso se constate, precisaria ser apurado. Aí que tem um anexo aqui, despacho da Prefeitura Municipal de Resende, Secretaria de Obras e Serviço Público. Declaro que o serviço correspondente à nota fiscal número 128 foi devidamente entregue ou executado. Em conformidade com a nota de empenho 409/2026, correspondente ao processo administrativo 22.415/2022. Eu, como fiscal e como CPF, atesto a nota 128, referente ao serviço de manutenção de terrenos, vias e logradouros públicos, varredura, capina, roçada, pintura e limpeza de meio, fios e sarjetas no período dia 22/1/2026 a 21/2/2026. Atesto também a planilha com o valor a ser pago, o relatório fiscal, planilhas com os locais onde serviços foram executados, relatório fotográfico e as entrevistas anexadas.
Ocorre que a região 1 do município de Resende contempla algumas das localidades que o bem público oriundo do convênio do mapa com o município de Itatiaia aparentemente foi utilizado. No caso específico do Ecopark, é possível verificar por meio do edital do pregão eletrônico 3825 e da respectiva ata de sessão adjudicado à empresa Nascimento Faria Engenharia Construção Limitada pelo valor da execução de R$ 100.998,32 para a execução do objeto pelo período de 12 meses em área de aproximadamente 320 mil metros quadrados. Conforme o termo de referência do certame, o objeto contratual contempla, entre outros serviços, limpeza de áreas pavimentadas, manutenção de gramados, serviços de jardinagem, corte e desenraizamento de árvores e roçada de vegetação, inclusive com a utilização de trator, o que guarda pertinência com a natureza do equipamento objeto da presente denúncia. Chama a atenção ainda o fato de que a proposta inicialmente apresentada pela referida empresa no valor de R$ 411.117,12 foi posteriormente reduzida para aproximadamente R$ 101 mil, enquanto as demais empresas participantes apresentaram ofertas finais situadas aproximadamente entre 200 e 400 mil. Circunstância, em tese, poderia atrair a incidência do artigo 59, inciso 3 da Lei nº 14.133 de 21, dispositivo de que trata a verificação eventual inexequibilidade da proposta. Nesse contexto, a contestação da empresa da presença do trator pertencente ao patrimônio do município de Itatiaia em áreas do município de Resende, onde são executados serviços compatíveis com o objeto referido do contrato, suscita questionamentos quanto à forma de execução dessa atividade, bem como quanto à eventual utilização de estrutura pública à realização de serviços, em princípio, estariam compreendidos em contrato administrativo celebrado por aquele ente federativo. Registra-se ainda que o portal Transparência do município de Resende indica a empresa Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Limitada, atuante neste município há vários anos e possui atualmente 33 contratos registrados, cujo valor global é de R$ 27.500.000, circunstância que, embora não constitua por si só a regularidade, reforça a relevância da apuração dos fatos relatados, sobretudo diante de possível utilização de equipamento pertencente ao município de Itatiaia e a execução de serviços relacionados à manutenção urbana em território de outro ente federativo. Diante desse conjunto de Presente, só achar aqui porque você vai dar zoom, pula de página. Pera aí. Tá. Diante desse conjunto de circunstâncias, mostra-se recomendável que os fatos sejam devidamente esclarecidos no âmbito da presente apuração política administrativa, a fim de verificar se houve utilização de bem público municipal em desconformidade com sua finalidade administrativa e com as obrigações assumidas no âmbito do convênio do mapa 953422 de 23. Agora sim. Presidente, aqui tem agora, foi acostada uma nota em anexo, o termo de homologação e adjudicação do processo licitatório, número do processo, o valor de R$ 100.998,32, dia 27 de junho de 2025. Aqui tem parte do contrato, roçada de vegetação como trator, trazendo aquilo que foi relatado anteriormente. Outro anexo aqui que demonstra o valor do contrato, de aproximadamente dos contratos de mais de 27 milhões. Se não vejamos, 23/12/2025, o vereador James do Churrasquinho de Resende assim postou sobre serviço da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, executando no campo do mutirão, situado na rua Rui Lopes Moreira, 13 Alegria, Resende, RJ 27524-112, com marcação de arroba aí tem o Instagram da possível empresa, cuja fotografia evidencia o trator, objeto dessa denúncia. As imagens extraídas de redes sociais constituem indícios iniciais e deverão ser objeto de verificação no âmbito da instrução. Aí aqui tem uma imagem de um print, às 13h08. Na imagem não aparece aqui, presidente,
quem postou, mas está escrito Campo do Mutirão, ficou um tapete, uma bolinha embaixo, obrigado, o arroba de alguma conta possível do Instagram, da Secretaria de Obras, com bom líder é aquele que põe a mão na massa também. Em 9 de 1 de 2016, o equipamento teria sido utilizado em frente ao Parque de Exposição de Resende, situado na estrada Resende-Riachuelo, sem número da colina em Resende. Aqui tem uma imagem presente do trator, tem um senhor em cima, não dá para verificar o perfil dele, que ele está olhando por outro lado. Próxima imagem é o trator atravessando aqui, está no logrador aqui. Aqui tem uma imagem de um relógio com data e horário, às 11h24, uma sexta-feira, 9 de janeiro. Em 29 de 1 de 2026, o equipamento teria sido utilizado no Ecoparque, situado na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, Morada da Colina, Resende, RJ, 27.523.090. Vejamos. Aqui tem uma imagem do trator, um jornal, está escrito aqui, Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Este é o Jornal do Globo. Tem uma imagem do trator e alguém em cima do trator aqui. O mesmo jornal foi retirado a foto. Fique atento aqui, é proibido ter uma placa, senhor presidente, dentro do Ecoparque, identificando o que é o Ecoparque. Temos uma outra imagem do trator dentro do Ecoparque, possivelmente, uma imagem. Tem uma foto aqui do trator com algumas informações. A placa com modelo, número de série, número do motor e fabricado. Isso. Em 13 de 2 de 2026, o equipamento teria sido utilizado no Surubi, conforme fotografias. Tá. Aqui nós temos uma imagem de um operador de roçadeira e a segunda imagem, um operador, o trator ao fundo. Acho que são duas imagens para mostrar que é o mesmo local, figura diferente. Uma outra imagem aqui na folha 35 do trator, outra imagem também, duas imagens com o trator. Conforme se verifica pelo vídeo postado no Instagram do secretário de Habitação e Região Fundiária, Rick Sene, o trator teria sido recebido na referida secretaria no dia 9 de 9 de 2025. Nesse vídeo, o secretário de Habitação declara expressamente seu agradecimento ao amigo Diogo Balieiro por intervir junto ao governo federal para que esse trator pudesse chegar à secretaria e que o trator vai ajudar muito o nosso produtor rural. Nesse aspecto é importante a apuração dos fatos, em especial a declarada ajuda do amigo Diogo Balieiro, ex-prefeito de Resende, onde o trator aparentemente pode estar sendo utilizado. Aqui tem uma imagem, presidente, do nosso secretário Ixene em cima do trator, e vários comentários aqui de alguma conta do Instagram. Temos aqui um link também. Evidencia-se ainda que a falta de identificação do equipamento no município de Itatiaias pela adesivação, ao contrário do que é de praxe em toda a frota do município, pode dificultar a fiscalização do uso do bem público, no caso, evidenciando-se uma eventual cessão prévia do bem público. A identificação clara do bem se mostraria ainda mais importante. A presente denúncia não formula juízo conclusivo antecipado quanto à regularidade do ato administrativo eventualmente praticado, mas aponta a necessidade de apuração formal diante da constatação objetiva de movimentação de bem público municipal sem apresentação imediata de instrumento formal correspondente, sem que qualquer um dos servidores da secretaria responsável tenha conhecimento sobre a localização do bem ou de documentação que justifique a ausência deste na referida secretaria a qual está vinculada por força do convênio MAPA firmado. Inciso 2. Das obrigações do conveniente convênio MAPA 953422/2023. O termo de convênio termina com obrigações executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o plano de trabalho e o termo de referência, aceitos pelo concedente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio. Nesse aspecto, resta evidenciada a vedação do uso do bem adquirido mediante o convênio para finalidade diversa do termo de referência do plano de trabalho, o que, naturalmente, impediria eventual cessão
do bem de outro município para execução de serviços de roçada, bem áreas públicas ou privadas, em especial aqueles cujo serviço é de responsabilidade de empresa terceirizada. Até mesmo porque, acaso seja evidenciada a prática vedada sem prejuízo de eventual comunicação com os órgãos de controle externo, caso assim deliberado, as demais alíneas da cláusula 4ª do termo de convênio confirmam o entendimento. E vejamos, cláusula 4ª das obrigações gerais, sem prejuízo do constante nos demais cláusulas deste convênio, são obrigações dos partícipes. 2. Do conveniente, a linha A, executar e fiscalizar o objeto pactuado de acordo com o plano de trabalho e o termo de referência aceitos pelo concedente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio. B. Aplicar os recursos recebidos por intermédio de convênio exclusivamente para o pagamento de despesas constante no plano de trabalho ou para aplicação financeira. C. Definir, por metas e etapas, a forma de execução do objeto. D. Assegurar, na sua integridade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos de conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades. E garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licença necessária à instalação e disponibilização de equipamentos adquiridos. T. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando os prazos e custos. U. Utilizar os aplicativos disponibilizados pelos órgãos central do transfere.gov.br para registro de execução física do objeto e quando a realização da atividade realização das atividades de fiscalização. V. Realizar visitas regulares nos empreendimentos e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando solicitado. FF. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender às finalidades sociais às quais destina. A cláusula 12ª determina ainda que os agentes que fizerem parte do ciclo de transferências de recursos são responsáveis pelos atos praticados no acompanhamento e fiscalização da execução do convênio, sendo ainda responsáveis pelo dono da execução deste, o que está em consonância com a obrigação de fiscalização prevista na cláusula 13ª. Vejamos, subcláusula 9ª. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do conveniente devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos com a Fazenda Nacional, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos. Isso aqui é um anexo, está presente, está anexado aqui. Acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro Nacional. Subcláusula 10ª. Nos casos de identificação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, concedente ou conveniente, observarão o disposto no artigo 8.9 da Portaria Conjunta número 33 de 2023. Subcláusula 11ª, os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência dos recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do concedente por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo conveniente, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao concedente. O conveniente responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio. Cláusula 13ª. Da fiscalização incumbe ao conveniente exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa prevista na legislação específica da licitação de contratos, que deve ser realizado no modo sistemático pelo conveniente, e seus prepostos
com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas de todos os seus aspectos. Subcláusula única. O conveniente designará e registrará no transferegov.br representante para o acompanhamento da execução deste convênio, o qual anotará nesse registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à realização das falhas observadas. A subcláusula segunda e a cláusula 16ª no instrumento prevê, ainda que nos termos que, mesmo após o fim do prazo do convênio, o que se admite apenas por argumentação, já que isso ainda não ocorreu, caberia aos convenientes a contabilização e guarda dos bens remanescentes, bem como o compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental. Aí tem a cláusula aqui em anexo, cláusula 16ª. 3. Da ausência do instrumento formal prévio de cessão para publicidade oficial e da compatibilidade com o convênio do MAPA, número 95.3422/23. A movimentação de bem público municipal para outro ente federativo, ainda que sob alegação de cooperação interadministrativa, pressupõe a existência de instrumento jurídico formal previamente constituído, dotado de motivação expressa, delimitação temporal, definição clara de finalidade pública, designação de responsável pela guarda e correspondente registro de controle patrimonial. Isso porque atos administrativos que envolvem patrimônio público submetem-se ao princípio da legalidade, publicidade, formalidade e controle, exigindo documentação formal apta a demonstrar sua regularidade e finalidade. No caso em análise, quando a fiscalização realizada pelo vereador dessa casa legislativa não foi apresentada documentação formal que justifica a movimentação do bem patrimonial número 79.000016 ao município de Resende, Rio de Janeiro. Adicionalmente, verificar preliminar no Diário Oficial Eletrônico do município da Atiaia não revelou. Adicionalmente, a verificação preliminar do Diário Oficial Eletrônico do município da Atiaia não revelou a existência de publicação de termo de cessão de uso, convênio específico, instrumento de cooperação intermunicipal ou ato administrativo formal que autorize a transferência ou utilização do referido bem por outro ente federativo. Cumpre registrar que foi identificada a portaria 2.890, de 15 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial do município da Atiaia, edição 123, ano 7 regular, por meio do qual o chefe do executivo designou servidores para atuarem como fiscais do contrato relativo ao processo administrativo 3352/2024, cujo objeto contempla a aquisição do trator e da carreta agrícola. Todavia, a mencionada portaria limita-se à designação de fiscalização contratual, não constituindo instrumento de cessão de bem público, autorização de transferência intermunicipal ou formalização de cooperação para a utilização do equipamento fora da finalidade originalmente estabelecida. Aí vejamos, aí tem um anexo aqui da portaria, número 2.890, assinada pelo prefeito Caio Márcio. Designação do fiscal de contrato de aquisição não se confunde com autorização para deslocamento ou cessão do uso de bem de outro município, exigindo, para tanto, instrumento jurídico específico. Ainda que se sustente eventual existência de instrumentos formal de cessão previamente constituído, impõe-se verificar sua compatibilidade material com o objeto do convênio do MAPA 95.3422/2023, cujo plano de trabalho vincula a aquisição do equipamento ao fortalecimento da agricultura familiar e à execução de programa governamental pactuado. O instrumento convenial estabelece obrigações expressas ao município convente, notadamente, executar o objeto conforme o plano de trabalho aprovado, fiscalizar a correta utilização de bens adquiridos com recursos vinculados, utilizar os equipamentos para assegurar a continuidade do programa governamental, manter controle e guarda adequados dos bens e permanentes. Desse modo, a eventual utilização do equipamento para finalidade diversa daquele previsto no plano de trabalho, ainda sob justificativa de cooperação intermunicipal, poderá configurar desvio de finalidade administrativo e descumprimento das obrigações assumidas no âmbito do convênio, circunstância que demanda apuração formal. A presente denúncia não antecipa a conclusão quanto à regularidade e irregularidade do ato, mas aponta a necessidade de que sejam verificados: a existência de instrumento formal prévio da movimentação do bem, b, sua publicação ou registro oficial em observância ao princípio da publicidade. A linha C, a compatibilidade material do eventual ajuste com o objeto do convênio do MAPA número 95.3422/2023. D, a observância do dever de guarda, fiscalização e defesa patrimonial do
patrimônio municipal. A ausência de formalização prévia ou incompatibilidade material com objeto convenial ser confirmadas poderá caracterizar a omissão ou negligência da defesa de bens do município nos termos do artigo 4º, incisos 7 e 8 do Decreto-Lei 201/67, matéria sujeita à apreciação política administrativa desta Casa Legislativa. 4. Da infração política administrativa. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, compete ao Poder Legislativo Municipal exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, constitui-se infrações de políticas administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal. Inciso 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. As infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201/67 possuem natureza jurídico-política e se caracterizam pela violação grave de dever funcional inerente ao exercício do cargo, notadamente os deveres de guarda, gestão e proteção do patrimônio público, independentemente da demonstração de plano financeiro imediato ao erário. A movimentação de bem patrimonial municipal para outro ente federativo, ainda que sob a égide de eventual cooperação administrativa, pressupõe a formalização prévia do instrumento jurídico adequado, a motivação administrativa expressa, a definição de prazo e finalidade, a designação de responsáveis pela guarda, registro patrimonial e controle administrativo compatíveis com as normas de gestão pública, a ausência de prejuízo ao município, a adequação à finalidade pública e o respeito aos contratos e convênios firmados. Cumpre destacar ainda que o bem objeto da presente denúncia foi adquirido mediante transferência voluntária de recursos da União no âmbito do convênio do MAPA 9534/22/23, circunstância que lhe confere o regime jurídico de utilização vinculado ao objeto pactuado no plano de trabalho aprovado. A regulamentação Federal de Transferência Voluntária da União, atualmente disciplinada pelo Decreto 11.531/23 e pela Portaria Conjunta 33/23, reforça o dever do ente conveniente de executar o objeto pactuado conforme o plano de trabalho aprovado e manter o controle documental da execução e assegurar a adequada gestão, guardar a rastreabilidade dos bens adquiridos dos recursos federais. Nessas hipóteses, os bens adquiridos permanecem juridicamente vinculados à execução da política pública que justificou a transferência dos recursos federais, cabendo ao ente conveniente assegurar sua adequada guarda, controle patrimonial, restabilidade administrativa e utilização compatível com a finalidade estabelecida no instrumento convenial. Assim, eventual utilização de equipamento para finalidade diversa daquele previsto no convênio, somente em benefício de outro ente federativo ou em atividades dissociadas da política pública de fortalecimento da agricultura familiar, poderá caracterizar desvio de finalidade administrativa e falha na gestão do convênio. Circunstâncias que, se confirmadas, reforçam a necessidade de apuração do âmbito dessa casa ativa. A inexistência ou insuficiência dos elementos administrativos que autorizariam a movimentação do bem, tais como instrumento, formal, operação, autorização administrativa expressa, controle patrimonial, adequada compatibilidade com o objeto de convênio, pode caracterizar negligência da defesa do patrimônio municipal, hipótese cuja apreciação compete exclusivamente a essa casa ativa no âmbito político administrativo. Importa ressaltar que a infração política administrativa não exige demonstração de dano financeiro efetivo, bastando a constatação de violação grave ao dever funcional de guarda, zelo e proteção ao patrimônio público. Ademais, há relato formal de que indica possível indisponibilidade operacional de outros equipamentos da habitação, com a menção de existência de tratores parados em troca de peças e sim viabilizar atendimento de produtores rurais, caso que, se confirmado no curso da apuração, poderá iniciar prejuízo concreto à execução política pública vinculada ao convênio, reforçando a necessidade de esclarecimento dos fatos. Estou enxergando mais. Bom dia a todos. Quarto, da competência desta Casa Legislativa. Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, qualquer eleitor pode oferecer denúncia escrita, cabendo à Câmara Municipal deliberar sobre o seu recebimento e, se for o caso,
instaurar comissão processante para apurar dos fatos. A constatação objetiva da localização do bem patrimonial municipal fora da circunscrição territorial e da lotação administrativa original, sem apresentação imediata de documentação formal correspondente, constitui elemento suficiente para justificar a abertura de apuração formal, já que o fato foi confirmado pela identificação da placa de patrimônio da Prefeitura Municipal de Itatiaia. Até mesmo porque a instauração da comissão processante não implica pré-julgamento, mas exercício legítimo do poder de fiscalização e controle político-administrativo. Quinto, no caso, está quarto de novo aqui, do pedido de preservação documental. Considerando a natureza dos fatos e a necessidade de assegurar a integridade probatória, requer-se, como medida cautelar institucional, que seja determinada a preservação integral e imediata de toda a documentação administrativa relacionada ao bem patrimonial 79000016, incluindo a. O processo administrativo do pregão eletrônico número 23 de 2024. B. Processo administrativo e plano de trabalho do convênio MAPA número 953422 de 2023. C. Termo de cessão, cooperação ou instrumentos congêneres eventualmente existentes. D. Despachos administrativos que tenham autorizado a movimentação do bem. E. Registros de controle patrimonial. F. Relatórios de utilização, diários de bordo, ordem de serviço. G. Registros de abastecimento, manutenção e transporte. H. Comunicações oficiais entre o município de Itatiaia e o município de Resende relacionadas ao equipamento. A preservação documental constitui medida de prudência administrativa voltada à proteção do interesse público, da segurança jurídica e dos próprios agentes públicos envolvidos, até mesmo para viabilizar a eventual necessidade de realização de perícia grafotécnica e ou outras que se mostrem necessárias no curso da apuração dos fatos, para se constatar a lisura de eventuais documentações apresentadas, o que pressupõe o respeito à cadeia de custódia das provas. Dos pedidos finais, a presente denúncia não possui natureza política partidária, tampouco visa antecipar o juízo de responsabilidade, mas busca assegurar que eventual movimentação do bem público vinculado ao convênio federal seja devidamente esclarecida com transparência e observância dos princípios condicionais da legalidade, moralidade e publicidade. Diante exposto, a linha A, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, requer-se que a presente denúncia seja submetida à leitura na primeira sessão ordinária subsequente ao seu protocolo, com imediata deliberação do plenário acerca do seu recebimento, observando integralmente o rito legal aplicável nas infrações político-administrativas do prefeito municipal. B. Requer a instalação da comissão processante mediante sorteio dos membros, conforme previsto no artigo 5º, inciso 2, Decreto-Lei 201/67, para apuração formal dos fatos narrados. 3. Requer ad cautelam a adoção imediata de medidas de preservação documental. D. Requer ad cautelam seja procedida a requisição formal dos documentos elencados em denúncia e requer em até 5 dias notificação pessoal denunciado mediante remessa de cópia da denúncia e documentos instruem para apresentação de defesa prévia no prazo legal de 10 dias, nos termos do artigo 5º, inciso 3, Decreto-Lei 201/67. F. Requer decorrido o prazo de 10 dias com defesa prévia ou sem ela a omissão de parecer pelo prosseguimento da denúncia, iniciando-se a instrução determinando os atos de diligência e audiência que se fizer necessária para o depoimento e inquirição das testemunhas arroladas, com intimação do denunciado com antecedência mínima de 24 horas, a fim de evitar futura arguição de nulidade. G. Caso haja apresentação de instrumentos formalizadores, requer-se que sejam submetidos à análise técnica no curso da instrução, a fim de que sejam confirmados os signatários dos atos do tempo dos documentos e assinaturas, em especial de eventuais documentos de cessão, convênios, termos de cooperação e similares. H. Requer que seja avaliado o curso da instrução, necessidade média cautelares, eventualmente cabíveis nos
caso demonstrado risco de apuração dos fatos, inclusive de afastamento. E requer ainda, nos casos constatadas irregularidades no curso da instrução, a remessa de cópia dos atos dos órgãos de controle externo competente. J, ao final da instrução, após vista do processo ao denunciado, para apresentar razões escritas no prazo de 5 dias, caso confirmadas as infrações políticas e administrativas. Previsto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, requer que seja aplicada a penalidade cabível nos termos da legislação vigente. 6 das provas para comprovar o alegado acosta-se os seguintes documentos. Documento relativo ao pregão eletrônico 2324, termo de convênio do MAPA 95, 34, 22, 23, respectivo anexo. 3 registros audiovisuais da constatação do bem do município no município de Resende. 4 registros audiovisuais das diligências realizadas. 5 documentação extraída do Diário Oficial do município de Itatiaia. 6 prints e registros de postagens públicas demonstrando a utilização do equipamento. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente juntar documentos complementares, a aquisição de informações da Secretaria Municipais envolvidas, a requisição de cópia integral ao processo administrativo 33.52.24, a requisição de eventual instrumento formal de cessão, cooperação, autorização de uso de bem patrimonial 79.000016, respectiva publicação, se necessário, oitiva dos agentes públicos que prestaram informações às secretarias competentes, que atuaram na operação do equipamento, assim como o responsável pela guarda e manutenção do bem, especial nomeados na portaria 2.890, de 15 de outubro de 2005. Requer, por fim, que o processamento da presente denúncia observe estritamente o rito previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, vedada a submissão à prévia à comissão permanente, parecer da admissibilidade regimental e qualquer fase não prevista na legislação federal de regência, observando-se o prazo de conclusão previsto no inciso 7 do respectivo artigo, por se tratar de norma federal de observância obrigatória. A presente denúncia é apresentada no exercício regular do direito de fiscalização cidadã e do dever constitucional de preservação do patrimônio público, não possuindo natureza política partidária, mas estritamente institucional. Termos em que pede essa espera deferimento até 3 de março de 2026. Camila Palermo. Começamos a deliberação da denúncia protocolada pela cidadã Camila Palermo. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia a todos, bom dia a todos os vereadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas aqui presentes. Presidente, só queria acrescentar aqui dentro desse fato e trazer esclarecimento que após as visitas que nós realizamos, que eu pude participar, na primeira em Resende não estive, mas aqui na Secretaria de Habitação estive presente, né, com os vereadores citados, e nós tínhamos chegado a um acordo que eu estaria enviando um ofício, naquela semana foi feito isso, solicitando informações a respeito desse equipamento que estaria no poder do município de Resende, e assim foi feito. E trazer que essa semana também foi assinado um outro ofício em conjunto com alguns vereadores, de iniciativa do Vitor Alexandre, reforçando a solicitação que já havia sido apresentada pelo meu gabinete, assim como foi acordado pelos vereadores que alguém faria esse ofício. Eu fiz o ofício na semana que aconteceu esse fato, da visita aqui em loco na Secretaria de Habitação, e a semana foi realizado um novo ofício. Acredito que eu assinei essa semana, deva ter sido protocolado, né, pelo gabinete do vereador Vitor, solicitando as informações também referentes a essa denúncia recebida. Só para deixar claro que mesmo após a denúncia que a senhora Camila esteve aqui e conversou com a gente, foram disparados alguns documentos solicitando informações para que pudesse já fazer essa análise. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Bom dia a todos. Como o João Márcio citou aí o meu nome, a gente fez aqui um ofício conjunto com alguns vereadores, Alex Sebim, Bruno, tal. A maioria já tinha assinado, estava faltando a assinatura de alguns vereadores, então nem foi efetivo esse ofício, porque a gente viu que não, devido ao ofício feito pelo Márcio, não ter havido nenhuma resposta por parte da prefeitura, a gente estava protocolando um novo ofício, agora com vários vereadores, né, como eu citei. Eu não cheguei a protocolar, João Márcio, porque chegou essa denúncia e ele seria enviado hoje lá para a secretaria. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais.
eu também não poderia deixar de dar minha palavra aqui nessa manhã. Eu também participei assim que a gente recebeu essa denúncia da munícipe Camila. Eu estive com ela lá no pátio onde estava o trator. Depois a gente seguiu para a Secretaria de Habitação e participei, né, desse primeiro momento. E aí, falando em questão do ofício, vereador João Márcio, eu só gostaria de que o senhor confirmasse, acho que já tem mais ou menos uma semana que esse ofício subiu, o ofício, e na presente data já tem resposta ou eles ainda não responderam? Pô, foi na semana do fato. Quantos dias eu não sei, mas a resposta até ontem não tinha chego no meu gabinete. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Só mais um adendo. Pela assim. ordem, vereador. Eu não sei se algum vereador aqui, até os que têm mais contato com o executivo, tem alguma informação sobre esse trator, chegou alguma informação para vocês, algum esclarecimento, porque isso é importante a gente dar essa análise agora, porque depois que for feita a votação, a gente não tem mais o que fazer. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Muito bom dia, senhor presidente Bruno Guimarães. Bom dia a todos os colegas presentes. Bom dia a todos aqui no plenário da Câmara. Bom dia também a todos aqueles que nos seguem aí pelas redes sociais. Hoje, na minha palavra aqui, presidente, nessa discussão, eu acho que antes da gente abrir qualquer comissão processante, a gente poderia, sim, diante desses fatos, né, convocar o secretário de Habitação, seu Rick Sene, convocar o governo, para a gente estar discutindo isso, porque a gente sabe que essa comissão processante, o desgaste que isso traz para o município, né? Então, assim, eu sou a favor, né, dessa forma de diálogo. Então, assim, acho que a gente poderia, sim, conversar, dialogar, e a minha fala é nesse sentido. Diante de que se abra uma comissão processante, acho que a gente poderia, sim, ouvir por parte da Secretaria de Habitação, do Rick Sene, né, se ele tem algum documento para isso, porque a gente sabe o desgaste que isso traz. Então, fica aqui a minha fala. Presidente, deixa eu só Pela ordem. responder o vereador Tiaguinho. A data do protocolo foi 27/2/26. E o número do processo é o 3003 de 2026, tá? Só para responder o vereador Tiaguinho. Só para responder também o vereador Fabrício, como realizei a leitura anteriormente à leitura da denúncia, no artigo 5º do decreto-lei, vereador, ele, no seu inciso 2, ele diz o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Então, aqui, infelizmente, a gente não tem outra maneira de realizar essa questão a não ser colocar em deliberação neste momento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Mas aí, presidente, eu te pergunto, não está dentro do prazo ainda essas respostas por parte do governo? Ou tem que já pôr mesmo? Na verdade, Já não está, ainda não está no a prazo? denúncia e o pedido de informação realizado pelo vereador são coisas distintas, apesar de serem do mesmo objeto. Né? É a prerrogativa de qualquer vereador solicitar informação, mas um pedido de informação ele não se sobressai a uma lei federal que exige que a gente faça a leitura e a votação do pedido, né, da denúncia protocolada por uma cidadã totalmente qualificada no interior dessa denúncia. Então, a gente tem, por obrigação, por força da lei federal, colocar em deliberação. Presidente, Pela ordem. salvo engano, acho que, de acordo com o decreto-lei, caso o plenário acolha essa denúncia, acho que o presidente da comissão processante ele irá notificar o prefeito e terá, acho que, um prazo de 10 dias para poder apresentar a sua defesa, rolar testemunha, e depois a comissão vai receber e vai ver se vai prosseguir ou não. Tá? Então, Fabrício, assim, o que o Bruno está dizendo é que a lei fala que hoje a gente não tem essa opção de pedir vista, de poder marcar essa reunião, sentar e conversar. Mas, dentro do próprio decreto-lei, ele diz que, caso o plenário receba essa denúncia, o prefeito terá 10 dias para se manifestar. Então, ele vai manter essa defesa, acredito que ele
deva ter um diálogo até com a comissão para poder esclarecer os fatos. E aí, novamente, depois será deliberado se vai prosseguir ou não com a comissão processante. E aí tem essa possibilidade de você arquivar ou então você, de fato, iniciar os trabalhos que é a convocação, as oitivas, todo aquele trabalho de investigação. Então, antes de ter a convocação e acontecer as oitivas, tem esse processo aí, esse rito de 10 dias aí, que o prefeito ele tem o direito de apresentar a defesa dele. Né? E aí a comissão tem o poder de 10 dias também, se achar que a denúncia é infundada e que não procede, poder, assim, apresentar um parecer para poder arquivar. Só para ficar claro. Tranquilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom, aqui também eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra, eu acho que todo cidadão itatiaense tem direito a fazer a denúncia, é legítimo, mas eu também não posso deixar aqui de falar tantas coisas que Resende fornece para Itatiaia, Itatiaia para Resende, né? As cidades, depois desse resultado político, né, se tornaram irmãs praticamente. Então, eu sinceramente, eu respeito a denúncia, né? Mas, cara, a gente passa o tempo todo, até no mandato passado, eu mesmo, como vereador aqui interino, pedi ajuda para Resende, para ajudar a Itatiaia, conforme também eu tenho certeza que outros colegas aqui também fazem isso. Também, às vezes, a gente precisa, muitas das vezes, estar com alguém do nosso município internado no CTI de Resende, que também é parceiro. Então, assim, tem outras coisas que a gente também vê que, né, as cidades se ajudam e por um trator estar lá cedido, eu não sei se o Rixene tem algum documento que comprova esse empréstimo, mas na boa, de verdade, eu acho assim, um pouco exagerado a cobrança em cima disso, com todo perdão da palavra. Né? Aqui eu não estou contra a denúncia da munícipe, não é isso. Só acho que a gente precisa olhar com uma outra ótica também as coisas. Né? Quando a gente tem um itatiaense internado lá dentro do CTI, no hospital de emergência, que a gente, às vezes, muitas das vezes, pede emprestado, será que alguém vai denunciar isso? Fica a pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Pela ordem, vereador. Presidente, bom dia a todos. Né? Primeiramente, quero agradecer a Deus. Por mais uma oportunidade. Sede. Presidente, quando a gente foi fazer aquela averiguação, Camila Palermo, né, nos comunicou, fomos lá, junto com os demais vereadores. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive conversei com o prefeito a respeito, né? E ele falou que tinha um documento, sim, parece que o Rixene tem um documento assinado junto com a secretária da pasta, né? Então, é uma denúncia que chegou, nós vamos apurar, né? Sou a favor disso, mas se tem um documento, né, dizendo que está cedendo a máquina para lá, a gente vai, com certeza nós vamos apurar e vamos dar resposta aí para a denunciante. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Então, votação. A gente pôde identificar aqui, Fabrício, o problema todo nessa situação é porque já tem vários dias que se foi colocado, que a gente teve na secretaria. Como vereador, eu só me sinto um pouco abandonado em relação a uma prestação de conta simples. Era chegar para a Câmara, mostrar o documento, dar uma satisfação, não precisava chegar nesse ponto. É esse que é o porém. Em relação, gente, pelo que a gente vê na denúncia, a gente está falando de um trator que é um patrimônio. Primeiro que a gente tem que ver a situação da cidade, que estava realmente com o mato alto. Se ele estivesse fazendo um serviço aqui na cidade, mesmo que fosse no local das empresas daqui, que estão prestando um péssimo serviço na nossa cidade, que é a limpeza, ele está fazendo um serviço lá em Resende, com fotos, com evidências, em local de outra empresa. Ele não está favorecendo só a população de Resende, ele está favorecendo a empresa que já está lá contratada para fazer aquele serviço. Essa
é que o ponto que a gente tem que ver que é a gravidade da situação, viu, Fabrício? É que eu fico preocupado é mesmo com isso, por isso que é importante a gente apurar, para ver como é que vai ser feita essa explicação, para que a gente possa estar levando para a população, porque é o dinheiro da população de Itatiaia que está em jogo, e a gente fica preocupado com isso. Vereador, só para te falar, será que o Rixene não tem o documento para comprovar isso? Não Pois está no então, prazo ainda dele responder isso? ele Ou teria. não? Não, eu só acho. tô. A minha dúvida é só O essa. prazo poderia ser agora, ele chegar aqui e entregar, falar assim, pô, essa Câmara está aqui, não, pronto, acabou. Mas ele teve essa oportunidade e não chegou a oferecer, só isso. Presidente, só Pela ordem. uma conversa informal com o Ike, ele falou que tinha. Então, se ele de fato ele tiver, a gente vai receber a resposta dentro, se caso o plenário acatar essa denúncia, a gente vai receber e daqui a 10 dias com a resposta do prefeito, possivelmente terá essa força de poder arquivar, caso ele tenha, mas eu acredito que sim, que tenha esse documento de sessão. Em relação a algumas coisas que foram abordadas aqui dentro do processo, da onde ele estava trabalhando, aí eu vou falar entendimento meu, mas eu preciso analisar e conversar com o jurídico. Uma vez que tem um documento que ele foi cedido para Resende, no meu entendimento, o que ele acontece lá em Resende, não tem como a gente penalizar a casa aqui. Não tem como eu penalizar o Bruno que prestou um carro pro João e o filho dele pegou o carro e não tem. A meu ver, é isso. Pode ser que eu esteja equivocado, mas vamos analisar depois com mais calma em relação a isso. A gente sabe, Fabrício, que o município de Resende tem sido parceiro do município da Tiaia. Não é isso que está aqui em questão. Né? A gente, só para deixar claro, os ofícios que foram enviados, o ofício que foi enviado do meu gabinete não chegou a resposta, ainda está no prazo normal, só que a denúncia é uma coisa à parte. E aí é uma situação que a gente não posso justificar o não recebimento dessa denúncia porque o ofício ainda não foi respondido e está no prazo. Não tem coisa, é uma coisa à parte do que está acontecendo aqui hoje. Tá? Mas eu acredito que tem essa resposta. Se chegar a resposta, a gente vai estudar isso aí. Em votação, aqueles. Mas, André, mas uma coisa que consta na denúncia é que o equipamento ele pertence à União, ele não pode nem ser emprestado, tá, gente? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de fazer só uma colocação. Na semana que a gente foi acompanhar a Camila até o pátio, na minha vinda de Resende para Itatiaia, quando a gente foi para a Secretaria de Habitação, eu entrei em contato com o secretário da Secretaria de Habitação. No primeiro momento, ele me atendeu, pediu para que eu aguardasse um pouco, que ele me daria a resposta. Depois disso, e eu fiz o convite para que ele viesse à Câmara. Depois disso, eu não obtive mais resposta dele, ele não me atendeu mais. Então, ele já sabia do que estava acontecendo, ele poderia já ter dado retorno a essa casa. E aí o João Márcio entra depois com o ofício, e mais uma vez já passou aí mais de uma semana e a gente não obteve. Então, eu acho que ele já teve tempo suficiente, que se tem documento ou não, pelo que os funcionários lá da habitação já falou no dia, não existia esse documento por parte deles lá. Né? Falou que foi emprestada a máquina para a Secretaria de Obras de boca. Foi isso que foi falado lá. E aí o secretário não me atendendo, não respondendo, aí fica difícil. Presidente, só para deixar claro, ele disse que teve dificuldade de falar com o secretário no dia, a gente tentou também, não conseguimos. Eu tive essa conversa informal com ele numa visita que eu fiz por conta das chuvas, eu encontrei com ele e a gente teve ali 5 minutos falando sobre a situação da casa da munícipe e eu entrei nesse assunto e o que ele me informou foi isso. Falou, não, a gente tem a documentação, e eu perguntei aonde está o trator. Ele falou, continua lá trabalhando porque está tudo certo. Então, não vejo problema se ele tem essa garantia que está tudo certo, Fabrício, não tem problema. O que não pode, diante de uma afirmação dessa agora, exemplo, ele responder no meu ofício que não tem documento. Ou se a casa acolher essa denúncia e depois na resposta falar que não tem. Mas eu acredito que tenha, tanto que depois de tudo que aconteceu, o trator continua trabalhando normalmente. Então eu acredito muito que tanto a Secretaria de Habitação como o prefeito Caio Massa estão muito seguros que o que está acontecendo em Resende está tudo correto, tá? Isso aí é o que eu vejo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Mais um minuto apenas para a gente colocar em votação. Presidente, eu falei, eles disseram que tem os documentos, né? A denúncia chegou, precisa ser apurada. Então, se tem um documento, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Vamos apurar aí para a gente poder dar resposta aí, né? Pela ordem, vereador Elis. Pela ordem, senhor presidente. É legítima a denúncia da Camila Palermo. É legítima. O maior fiscalizador é o munícipe. Então, se todos os munícipes fizessem a sua parte,
a gente não teria tantos problemas, porque o munícipe vê as coisas e muitas vezes silencia. Então, é legítima, nós realmente estivemos no local, fomos a várias secretarias, teve um tempo e nós tivemos silêncio. Tá? Se a gente que precisava de uma resposta, nós não tivemos resposta. Então, é legítimo. Tá? Parabéns, Camila. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Não tem jeito, é o munícipe do lado do que é verdadeiro, é do lado da verdade, é do lado do bem. E eu não estou falando, eu entendo, o Fabrício, que existe, que tem que existir, é claro, uma troca entre Resende e Itatiaia, mas isso está acontecendo num momento muito complicado, porque Itatiaia a gente está vendo como está. Se não tivesse tudo certinho, os matos estão enormes, a gente está com problema aí com a empresa, então a gente está com uma carência de máquina, entende? Não é a gente está contra o executivo, não existe ninguém contra o executivo, a gente só está fazendo as coisas acontecerem, tá? Então é isso aí, nós fizemos a nossa parte, o vereador foi eleito para isso, então, parabéns, Camila, e que todos os cidadãos caminhem para esse lado. Qualquer coisa, gente, eu estou falando de modo geral, denuncie, faça a sua parte, tá? Quando o vereador não vê, sabe, não, tem coisa errada, traz para a Câmara dos Vereadores, e não é porque nós somos oposição, tá? Não tem nada a ver, a gente é a população. Obrigada. Em votação, aqueles que concordam pelo aceite da denúncia permaneçam como estão. Denúncia aceita por 7 votos a favor e 2 contra. Suspendo, neste momento, a sessão para a composição da comissão.
Retomando a nossa sessão, né, acabamos de realizar a votação do aceite da denúncia por 7 votos a favor e 2 contra. Suspendemos a sessão temporariamente para realização do sorteio dos membros da comissão. Neste momento, antes do anúncio pelo primeiro secretário, quero também aqui registrar a ausência do vereador Patrick Mota e do vereador Vini Celular, que estão em agenda em Brasília. A ausência do vereador Pipia, neste momento ainda a gente não recebeu qualquer tipo de justificativa. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio, para anunciar a composição da comissão. Presidente, só para a gente trazer transparência como foi feito o sorteio, foi colocado o nome dos vereadores na mesa, tem registro, e depois foi dobrado o papel de maneira clara na frente, com a presença dos 10 vereadores, foi colocado dentro do recipiente e posteriormente foi retirado 3, tá? Não foram retirados com as mãos, a gente foi colocando e caiu 3, tá? E aí a gente ficou na seguinte composição: presidente da comissão processante, vereador Alex Gomes; relator da comissão processante, vereador Tiago Rodrigues; membro, vereador João Márcio. Neste momento, anunciado a composição da comissão. Seguimos com o expediente. Em comum acordo com todos os vereadores, foram retiradas todas as indicações de pauta. Neste momento, grande expediente, requerimento verbal, vereadores inscritos, segundo secretário. Bruno Diniz, Fabrício e Elisângela e Vitor Alexandre. Vereador Fabrício. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu requeiro à mesa, regimentalmente, que seja consignado uma moção de aplauso à ilustríssima Neuza Maria Correia Vodopives, mais conhecida como Dona Neuzinha, da ONG Integração. E também, assim, essa moção é devido ao seu desenvolvendo um trabalho brilhante no município e ainda por seu profissionalismo e seriedade empregados no município de Itatiaia. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, pedido de moção realizado pelo vereador Fabrício da Mudança. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Pedido de moção aprovado por unanimidade. Qual outro, segundo secretário? Elisângela Vasconcelos. Pela ordem, vereadora. Boa tarde a todos. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço uma moção de aplauso para Matilde Basílio Fernandes, jornalista e servidora pública de Itatiaia, em homenagem à sua dedicação, profissionalismo e relevantes serviços prestados à comunicação e administração pública municipal. Em discussão, o pedido de moção realizado pela vereadora Elisângela. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Pedido de moção aprovado por unanimidade. Vereador Vitor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Queria pedir uma moção de aplauso à servidora Rosilene Pereira Gonçalves. Em discussão, pedido de moção realizada pelo vereador Vitor Alexandre. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Pedido de moção aprovado por unanimidade. Bom dia a todos os vereadores, assistência presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Nesse momento aqui eu assumo provisoriamente a presidência para passar a palavra para o vereador Bruno Diniz. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Gostaria de solicitar aqui uma moção também de aplausos à banda itatiaense, uma banda católica, a banda Anjos das Ruas. Em discussão, o pedido de moção de aplauso do vereador Bruno à banda. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. A moção de aplauso aprovada por unanimidade. Obrigado, vereador Vaninho. Devolvo a palavra aqui à presidência. Mais algum inscrito, segundo secretário? Nenhum inscrito.
Ordem do dia não houve. Explicações pessoais. Algum inscrito? Nenhum inscrito. Palavra das lideranças. Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho. Líder do Avante, vereadora Elisângela. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a secretária de Saúde, Giane, pelos serviços prestados. Eu sei que tem muita coisa para mudar ainda na saúde, mas todas as vezes que eu apresento uma demanda para ela, eu sou devidamente atendida. Então, pelo profissionalismo dela, pelo ser humano dela. Então, eu quero agradecer a Giane aí pelo suporte que tem dado. E eu tenho certeza que daqui para frente vamos torcer, né, para que a saúde melhore cada vez mais. Mas, na minha parte, aí, as coisas que eu peço para ela, normalmente ela agiliza e tem feito com sucesso. Líder do PSDB, vereador Vaninho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, na palavra da liderança do PSDB, eu não me manifestei aqui no acate da denúncia, aguardando justamente, assim, a gente vê o desenrolar. Lembrar que todas as denúncias que foram apresentadas nessa casa aqui, enquanto eu estive vereador, eu manifestei a favor do acate para todas elas. Tivemos aqui umas vencidas, outras não, mas sempre primando por a gente fiscalizar aquilo que estava sendo demandado. Seja verdade ou seja mentira, a fiscalização é justamente para isso, para trazer isso. Lembrar aqui que eu não tenho divergência pessoal nem política com nenhum político dessa casa, nem dessa cidade. Porque uma vez que a gente faz o acate, não é porque a gente não gosta ou porque a gente tem desafeto. É simplesmente porque um munícipe trazendo uma demanda e nós mostrando para esse munícipe que nós estamos aqui de portas abertas justamente para ouvi-lo. Se tem fundamento, saberemos agora. Se não tem, também saberemos agora. E por ver diversas vezes e eu ter aprovado, acolhido, eu não gerei confusão com ninguém, muito pelo contrário, mas também já fui alvo, aí na minha concepção, de injustiça. Eu tinha um documento para retornar ao cargo, na ocasião o presidente deliberou uma denúncia similar a essa. Porém, aquela denúncia eram as mesmas coisas que o Ministério Público tinha falado contra mim, aonde eu já tinha pago com uma miserável 71 dias na cadeia, mais 6 meses de afastamento, e tive que passar por isso. E todos os vereadores que votaram naquela ocasião para acatar uma denúncia que já era denunciada, que eu já tinha pago por aquilo, eu convivo com todos eles aqui sem o seu menor problema. Converso com todo mundo, porque eu sei muito bem qual que é o papel do vereador. Quando o cara trouxe aquela denúncia a meu respeito, eles acataram. Mas o final, graças a Deus, não foi trágico, porque eu tive como provar que, naquele momento, era infundada aquela denúncia, por se tratar já de águas passadas, né? Mas mesmo assim, mas eu não estou colocando isso assim, porque fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Não, porque antes, para quem se lembra, tivemos um episódio aqui de outros casos, e onde eu manifestei meu posicionamento para apuração. Não para se tratar de inimigo, eu nunca quis. Inimigo a gente não procura, às vezes a gente tem sem a gente querer. Não é isso? Então, assim, o meu posicionamento, ele é muito simples e objetivo dentro da prerrogativa do vereador. Fiscalizar, legislar e apurar denúncias. Se essa Câmara aqui, por acaso, rejeitasse, quem sairia mal era a população, não é o vereador, não. Quem sairia mal é aquela pessoa que se dedicou
para levantar algumas informações e trazer para apuração. Eu ia me sentir desonrado se essa casa também não tivesse acolhido. Mas acolhido porque a gente não gosta do governo, porque a gente é desafeto? Não. Acolhido por respeito à nossa população. Nós já tivemos aqui diversos casos de nós nos manifestarmos contra a gestão, não só essa, de outras gestões, que todo vereador foi respeitado dentro dessa casa e o munícipe também. Tivemos recentemente aí uma do crime de racismo, que essa casa acolheu também. Só que essa casa, se nós pararmos para analisar, nós acolhemos uma denúncia trazida, certo? Sem nenhum de nós termos visto. Ou seja, para aquela servia, para outra não. Então eu vou continuar trabalhando na imparcialidade. O meu objetivo aqui se chegar uma hora de uma votação, que nem agora teve uma votação, é eu saber que lado que eu estou. Eu estou desse lado, por isso eu estou convicto que eu vou defender o meu voto nisso aqui. E eu defendo o meu voto hoje, em favor de uma denunciante, em favor da população de Itatiaia, para a apuração. E ao final dessa apuração, nós mostraremos, ó, foi apurado, não houve isso, não teve o crime, vida que segue, o trabalho que continue, porque para vocês terem um entendimento, as minhas indicações, meus projetos de lei, aquilo que eu penso que é bom, que eu sou convicto, que eu vou levar lá que eu continuo levando para o executivo, é para trazer melhoria para essa cidade. Quando a gente faz uma emenda impositiva, destina para certas coisas, a gente quer melhoria. E isso chama-se parceria com o executivo. Não tem ninguém contra o executivo aqui, longe disso. Pode ser que um ou outro aí interprete dessa maneira, acha que a gente está criando isso. Não, muito pelo contrário. Eu pedi ao meu deputado federal que destinasse uma emenda para a Secretaria de Itatiaia, de Meio Ambiente, para um projeto de biodigestor. Ou seja, graças a Deus vai dar certo. Eu não estou colocando que se vai dar certo. Esse projeto dando certo, quem vai levar os louros? É o governo municipal. Porque vai ser pioneiro na história, vai ser pioneiro no tratamento de esgoto, porque em Itatiaia nós temos aí cerca de 10 a 15% só de tratamento do esgoto. Então, assim, se eu tivesse interesse de guerra, eu não traria, eu não pediria, eu não iria a Brasília, como eu já fui com o prefeito em Brasília, para trazer benefício para Itatiaia, pô. Conseguimos? Não, mas fomos lá, nós tentamos. E assim eu vou continuar. O que eu tiver de ideia, que eu achar que for boa, que a população queira, eu vou continuar levando lá para o executivo. Aqui, só para deixar bem claro, o meu posicionamento aqui não é de juiz, não é de julgador, mas sim de um fiscal que vai fazer as suas devidas apurações com aquilo que foi trazido aqui em respeito à nossa população. E em momento algum, eu vou lembrar mais uma vez, por tudo que eu já passei, não quer dizer que eu vá fazer votação, porque aconteceu comigo. Não, muito pelo contrário. O que aconteceu comigo tinha que acontecer, Deus quis que fosse dessa maneira, Ele me corrigiu em algumas coisas e hoje eu tenho uma certa armadura, um casco para aguentar certos desaforos desses, porque Deus me preparou para isso. E acredito que o governo também vai se preparar para isso, para mostrar que não tem isso, não é aquilo. É simples assim. O que a gente não pode é misturar os ambientes. Isso aí vocês podem ter certeza, seja quem for, o que for. Se trouxer a denúncia aqui e se eu tiver convicto que tem que ser apurado, o meu voto sempre vai ser a favor, pensando sempre na população. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra do PSDB. Líder do PSD, estão ausentes os membros do PSD hoje na sessão. Líder do MDB, vereador Jorge Mello. Líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Vitor, gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem. Pela ordem, vereador. Bom dia ainda, né? Boa tarde já a todos. Então, gente, a gente viu aqui, acatou, como o Vaninho falou, uma denúncia. A obrigação do vereador, gente, é fiscalizar. Então, a gente, quando foi chamado, estivemos presentes lá na Secretaria de Habitação e esse negócio, essa situação poderia ser sanada lá. Se trata de um patrimônio público, é o dinheiro de todos nós, de todos vocês. Então, se é o dinheiro de vocês, todo o regimento e os trâmites são o quê? Está transparente.
Você tem que saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Eu sempre vou trazer para vocês explicações, tenho trazido informações, e eu só acatei porque eu não encontrei informações lá em relação a esse patrimônio que não estava lá. Os próprios funcionários foram questionados e ninguém soube dar informação, gente. Então, essa denúncia, ela foi para frente, culpa dos próprios Poder Executivo e não ter essa informação ali explícita, para todos nós termos aí as informações e poder trazer esclarecimento para a Camila e para toda a comunidade como um todo. Então, por isso que essa denúncia vai para frente e a gente vai investigar agora, vamos trazer para vocês tudo que vem acontecendo naquele processo, para esclarecer e não restar dúvida para a população aí. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, hoje eu gostaria de fazer uma colocação, não falando mal da secretária de saúde, porque todas as vezes que a gente entra em contato ou busca alguma coisa com a Giana, ela sempre está pronta a atender. Mas essa madrugada agora, a gente teve um falecimento do senhor Odair, até deixo meus sentimentos à família dele, ao Gabriel. E, mais uma vez, a gente entra na situação, senhor presidente, que eu posso falar que os governos passados, a gente tinha um contrato, né? Uma vez que o município não tem um CTI próprio, né? Enquanto não se tem esse CTI próprio, eu acho que não deveria ter acabado com aquele contrato que a gente tinha com a Unimed, que é onde a gente conseguia salvar vidas, que precisa, né, no momento de um CTI, e aí acaba que tem que inserir na fila do SUS, aí tem que aguardar sair lá no Rio, Volta Redonda, no regional, e a gente já sabe a história. E aí o senhor Odair ontem ele precisou de um CTI urgente e não conseguiu, né, ter esse CTI. Aí é onde eu falo. A gente tem cidades vizinhas que têm CTI, como Resende, poderia ter atendido e não atendeu o senhor Odair, né? E aí ele veio a óbito. Não culpando a Giana, a gente sabe que tem que colocar no sistema. Mas a gente tem dinheiro suficiente para que a gente mantivesse esse contrato da Unimed até que se construa um CTI na nossa cidade. Então, eu venho aqui deixar, né, meus sentimentos à família do senhor Odair e pedir ao Executivo que enquanto a gente não tem o CTI, que é uma indicação até do vereador João Márcio, que ele me chamou para poder assinar junto com ele, a gente torce para que a nossa cidade possa ter esse CTI. A Câmara, com certeza, vai trabalhar junto para que a gente busque isso. Mas enquanto a gente não tem, para que perder vidas? A gente tem que ter esse contrato aí, novamente, com a Unimed, não interessa se é alto. O negócio é salvar vidas. Então, a gente não tem, e tem momento que a gente não tem essa parceria com o município vizinho, que às vezes, muitas vezes, a gente até tenta colocar lá no hospital, pedir, né? Famílias, eu já tive com famílias que tentou colocar lá no hospital de emergência e a gente não consegue. Aí eu não sei também se o momento o hospital tá cheio, mas acredito que tem leitos vazios e às vezes acaba que não consegue colocar lá. Geralmente está mandando para o regional ou Rio de Janeiro. Então eu peço que o prefeito Caio olhe com carinho, enquanto não se construa esse CTI ali no hospital, para que a gente possa fazer uma licitação, contratar uma rede particular para que a gente possa parar de perder vidas, porque isso a gente não pode continuar mais tendo essas situações aqui dentro do município de Itatiaia. Obrigado, senhor presidente. Líder do Podemos, vereador João Márcio. Presidente, gostaria de saber se o vereador Léo gostaria de fazer uso. Obrigado, presidente. Chegando ao final dessa sessão, dizer que todo o trâmite realizado aqui hoje seguiu rigorosamente o que determina as leis e o trabalho vai ser realizado com muita seriedade por essa casa, tenho toda certeza. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 10ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos uma excelente semana.